Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos que vamos para a nossa aula, segundo encontro das nossas lives de toda terça-feira. Semana que passou foi a nossa primeira live e todas as terças-feiras, nesse mesmo horário, 5h57 da manhã, nós estaremos aqui nos encontrando para dialogar sobre posicionamento digital. Então, a ideia é que nós possamos trazer aqui todos os elementos, todos os detalhes relacionados a essa temática. Olá, Renata, bom dia, seja bem-vinda. Vamos lá para mais uma aula nossa. E hoje eu preparei o material para ir fundamentando todas as nossas outras aulas. Eu sei que é importante a gente entender sobre estratégias de Instagram, que é o que a maioria, de certa forma, fica com aquela ansiedade. Mas eu sempre destaco que nós precisamos entender o fundamento. Então, hoje eu separei 10 pilares sobre o posicionamento digital. Então, nosso objetivo hoje é falar sobre esses pilares. Mas para quem? Hoje eu vou deixar essa live salva, então, só para reforçar que na terça-feira que passou, nós inauguramos as lives sobre o posicionamento digital. Então, toda terça-feira, nesse mesmo horário, nós estaremos aqui. Para quem não me conhece, sou Francinha Gualberto, sou assistente social há 22 anos, atuo para mais de 15 anos no campo da docência, sempre envolvida na área da educação. Mas também já atuei no campo sociojurídico, na área da assistência social. Atualmente ainda estou vinculado ao Conselho Municipal da Assistência Social, representando a universidade no campo da assistência. E estou aqui também como uma desbravadora no campo do digital. Tenho feito esse trabalho, tenho despontado mais, sobretudo, a partir de 2020, como a gente sabe que foi o divisor de água para a maioria das pessoas. Então, 2020 foi aí o meu divisor de águas também para me posicionar na internet. Então, isso de forma estratégica, né? Não significa dizer que eu não estava antes, mas de forma estratégica, com intenção, com objetivo, com metas. Então, foi a partir de 2020 que eu intensifiquei esse meu trabalho e fui estruturando e trazendo aqui para vocês uma série de informações que eu tenho acumulado a partir das capacitações, a partir de todas as minhas formações que eu desenvolvi ao longo de 2020 e, claro, o acúmulo do aprendizado ao longo desses 22 anos na minha trajetória profissional. Então, a ideia é estar contribuindo de forma mais direta para os profissionais que estão iniciando ou que já estão no digital, mas ainda estão com aquela dificuldade de conseguir ter clareza do que está fazendo na internet, das estratégias que nós precisamos utilizar no Instagram, sobretudo, para fins de potencializar o negócio. E lembrando que falar de posicionamento digital não necessariamente é para quem vai vender, mas é para quem quer transmitir uma ideia, porque nós, ao trabalharmos uma ideia, trabalharmos um conteúdo, nós vamos trabalhar sempre a venda, seja de um negócio, de um produto ou de uma ideia. Então, quando nós estamos aqui na internet compartilhando nosso aprendizado, compartilhando aquilo que a gente acredita, compartilhando o saber, significa dizer que você quer, de alguma forma, estar posicionada dessa forma. Então, e aí muita gente acredita que vir para a internet é só para quem vai vender. Na verdade, você vai estar vendendo uma ideia, né? Também. Mas aí é que é a diferença de monetizar, né? Então, quando você vai monetizar, você mantém as estratégias acrescentando algumas outras. No entanto, se você quer estar na internet só para compartilhar os seus saberes, você vai precisar vender a sua ideia. Você vai precisar realmente levar a sua mensagem para que outras pessoas não só assimilem o que você está dizendo, mas sobretudo que elas possam multiplicar aquilo que você está compartilhando. Porque a ideia é essa, a ideia da multiplicação. Tem alguma pergunta, Renata? Alguma coisa em especial que você gostaria de perguntar aqui? Eu vou ficar aqui ligado aqui no chat, tá certo? Mas você, se você já quiser colocar aqui alguma pergunta, algum tema que você já quiser sugerir para não esquecer para as próximas lives, que como eu disse na live passada, eu tenho alguns temas que eu vou estar trazendo para os nossos encontros. No entanto, eu vou construir a pauta, né, das nossas lives toda terça-feira a partir das necessidades da minha audiência. Então, eu abri uma caixinha de perguntas na última terça-feira e hoje eu vou fazer a mesma coisa, com o objetivo de
de ir identificando quais são as principais dores dessa minha audiência, né? Porque eu já sei que, por exemplo, para quem está iniciando no digital, tem dificuldade para produzir o conteúdo, tem dificuldade para entender qual a importância de definir o nicho, de definir a persona, a dificuldade, por exemplo, de gravar vídeo, o medo de gravar vídeo, o medo da crítica. Então, são várias dores que a gente sabe que a audiência possui. E é dentro desses pontos que a gente vai estar trabalhando, certo? Mas vocês vão estar com toda certeza nos ajudando de forma mais direta sobre o que tratar nas nossas lives, tá certo? Então, já temos aqui a Renata, eu preparei aqui, deixei até a minha colinha para eu não esquecer, porque às vezes eu vou falando e depois eu digo, poxa vida, eu esqueci de falar tal detalhe, mas é importante aqui fazer esse roteirinho. Então vamos lá, para quem vai logo estar fazendo as suas lives, é importante sempre definir o roteiro de modo que na hora da live não dê aquele branco, não dê aquele medo, não dê aquele... E isso eu precisei aprender, viu, gente? Que logo no início, apesar de eu fazer muitas leituras para realizar as lives, eu não fazia os roteiros de forma tão clara, né? Então eu precisei aprender sobre como estruturar uma live para eu ter muito mais habilidade, muito mais segurança ao vir falar aqui no Instagram. Então, tudo isso é sempre importante trazer, por quê? Porque nós sabemos que nós não estávamos habituados a fazer lives, a estar ao vivo, né, de forma instantânea, vamos dizer assim. Mas aos poucos a gente precisa aprender, né? Então, para quem está, inclusive, na sala de aula, como eu, permanentemente estou aqui realizando, todos os dias eu realizo live. É a live ao vivo, na sala de aula, às vezes as lives são abertas, mas na maioria das vezes são fechadas. Então a gente precisa aprender todos os dias algo novo para conseguir garantir, por exemplo, que os nossos alunos, e aqui não é diferente, para garantir a presença e a participação da audiência, trabalhar os aspectos necessários para garantir a retenção e a atenção, certo? Mas vamos lá, então eu defini aqui hoje 10 pontos importantes sobre o posicionamento digital. O primeiro deles é o nicho, segundo é persona, terceiro é autoralidade, quarto, autenticidade, quinto, transparência, protagonismo, comunicação, estratégias de Instagram e estratégias de conteúdo e venda. Então, esses são os pontos que eu elegi para o nosso encontro de hoje, tendo em vista que quando a gente trabalha na base, quando a gente trabalha no fundamento, é sempre mais fácil fazer a caminhada para... Bom dia, Ângela! É sempre mais fácil, de certa forma, você caminhar, porque entender a dinâmica, entender a lógica do processo é o mais desafiador. Porque quando você não entende, você não sabe o que fazer, como caminhar, qual o direcionamento que você vai dar. Então, essa questão de definir o fundamento, para mim, é de extrema relevância. E vocês sabem, no caso, para quem é assistente social, sabe que a gente estuda nos nossos primeiros anos de formação a base, o fundamento, né, o método. Então, a gente não consegue fugir disso porque a gente, de fato, acredita nessa questão. Então, essa questão de trabalhar os fundamentos para compreender a lógica é fundamental. Então, vamos lá. Por que eu elegi o primeiro ponto como o primeiro ponto, o nicho? Porque nós sabemos que quando nós ingressamos no mundo digital para trabalhar realmente, eu digo isso para trabalhar realmente porque a gente já está no digital já faz um tempo, mas na forma como nós nos apresentamos hoje, em decorrência do cenário da pandemia, tem se diferenciado. Então, o primeiro ponto é definir o nicho. É uma obrigação definir o nicho? Vai ter autores na área do marketing que vai dizer que não tem porquê definir um nicho, um avatar, não tem porquê, aliás, a persona no caso, não tem porquê definir, mas para quem está iniciando, é a forma que você vai conseguindo trabalhar de forma muito mais clara para você mesmo, até para definir melhor o teu conteúdo, para definir a tua estratégia de Instagram, vai exigir que você inicialmente tenha um foco. E foi o que eu disse no início, tenho dito recorrentemente nas lives, é que eu inicialmente fiquei com muita dificuldade para definir o nicho. Por quê? A nossa formação, por exemplo, é genérica, nós temos habilidades e conhecemos várias coisas, atuamos em vários braços, então
a dificuldade para definir o nicho foi muito difícil, que o nicho nada mais é do que você ter uma fatia do mercado, né? Vamos imaginar, você tem um mercado e você precisa definir uma fatia disso para você trazer para a sua audiência. Bom dia, Kênia! Olá, seja bem-vinda! Então, no início, é difícil, mas é necessário. Eu vejo hoje como necessário. Não te impede de falar daquilo de outros pontos que você gosta de falar. Exemplo, eu gosto muito de falar sobre gerontologia, né? Quem é da área da gerontologia, eu gosto demais, até porque desde quando eu formei em 2000, formei não, desde quando eu concluí a pós-graduação em 2002, desde lá eu trabalho com formação no campo da gerontologia. A Kênia é dessa área, é mestre, né, Kênia? Tem toda essa trajetória, ela é do Conselho Estadual do Idoso, então tem aí uma referência, é uma referência aqui em Manaus, viu, gente? Uma referência aqui na área do idoso. Então, gerontologia, por exemplo, é uma área que eu gosto muito. A área da assistência é algo também que pelo fato de ter atuado na assistência, é algo que eu consigo também trazer. A questão da formação para mim é assim, é permanente. Eu gosto demais de falar da formação acadêmica e profissional, gosto de falar muito também sobre a questão da gestão, da liderança. Então, são vários temas que nós temos habilidades para falar porque é a nossa prática, porque é a nossa formação. Então, nós temos assim uma certa habilidade com vários temas. Você pode trazer tudo isso para a sua rede social? Pode. Mas por que é importante você no início, que está começando ainda a se descobrir no digital, nichar, porque você olha para o mercado, vê aquilo que você tem condição de contribuir, né? E você consegue se encaixar nessa perspectiva de trazer o conteúdo mais assertivo. E aos poucos que você vai gerando essa expertise, vai aprendendo, você vai ampliando o seu rol. É porque você pode falar para mais de um nicho no seu perfil, não tem problema nenhum. A priori é só porque você está iniciando e você precisa aprender. Depois que você aprender, você vai ter aí toda a condição. Olha, já concluí o doutorado. É verdade, né? Eu vi as postagens mesmo do doutorado. Parabéns, viu, Kênia? Então, tá vendo? Uma referência aqui para nós na área da gerontologia. Então, vocês já sabem, precisando de alguém para falar sobre gerontologia, sobre toda a discussão que envolve a questão do idoso, você já tem aqui a Kênia, que é uma referência para nós. Bom dia, Joilma. Tá, então, a importância de definir deixa eu só aqui, gente, olhar, colocar aqui no horário para não me perder, porque são 10 pontos, eu preciso dar conta de todos eles. Então, é por isso que você precisa trabalhar a definir o nicho inicialmente. Então, eu vou fazer aqui uma referência para o da Kênia, né? Então, a Kênia, ela envolve todo o conteúdo que ela traz na rede social dela, eu diria que, pelo que eu tenho visto, 90% é sobre temas do idoso. Então, porque é o que ela tem falado, é o que ela tem feito. Então, geralmente, você traz para as redes sociais a partir daquilo que você está vivenciando no momento, né? Então, quando você nicha o teu conteúdo, o teu posicionamento, você consegue ter clareza daquilo que você vai compartilhar. Aí você define de forma clara, inclusive, o teu conteúdo de forma bem direcionada. Então, isso é muito interessante, tá bom? Então, por isso que é importante nichar. E para a gente é um desafio porque nós temos uma formação genérica, nós entendemos que a questão da especialidade é algo que não é uma coisa muito positiva. No entanto, se a gente for parar para pensar, todos nós somos especialistas. Por que todos nós somos especialistas? Porque quando eu atuo no campo do idoso, por exemplo, vou aprender tudo sobre idoso. Então, eu passo a ser referência porque eu conheço muita coisa sobre idoso, né? Então, se eu atuo no campo da docência, da formação acadêmica, então eu vou ter essas habilidades de forma mais aprofundada, eu vou ter muito mais facilidade para falar da formação acadêmica. Então, vamos imaginar que é quem é que trabalhou a vida dela toda só com idoso, de repente chamarem para ela falar de meio ambiente, né? É uma área, um tema que a gente também debate enquanto assistente social. No entanto, não é a especialidade da Kênia. Então, ela vai, em alguns momentos, se ela receber um convite, ela vai dizer assim, não, eu não trabalho esse tema. Então, ela não vai se perceber como especialista daquele tema.
Então, essa é uma coisa importante do porquê que a gente trabalha essa questão do nicho. E aí, você sendo especialista, você tem muito mais facilidade, não é não? Quando você fala daquilo que você experimenta todos os dias, que você tem estudado, que você tem dedicado noites e noites para estudar, você fala com uma certa leveza e com uma certa tranquilidade, né? Então, essa é uma questão que é importante do porquê que a gente trabalha o nicho, entendendo que o nicho é ser especialista em algo, tá? Então, tem muita gente que diz, eu não quero ser especialista, mas todos nós somos, né? Todos nós somos. Se você for parar para pensar, o que José Paulo Neto debate? O que a Elaine Berg debate? O que a Yolanda Guerra debate? O que Faleiros debate? Então, cada autor, a gente consegue identificar de forma direta o que cada um deles debate. Então, quando fala de política social, automaticamente a gente vai lembrar da Ivonete, vai lembrar da Elaine. Quando fala de teoria social, a gente vai lembrando do José Paulo Neto. Quando fala de mediação, quando fala de análise institucional, a gente lembra de quem? A gente lembra do Faleiros. Então, quando fala de história do serviço social no Brasil, a gente vai lembrar da Yamamoto. Então, cada um deles tem uma especialidade. Todo mundo fala de tudo, mas cada um ali tem a sua especialidade. Então, nós acabamos sendo especialistas e isso vai nos ajudar muito na hora de definir o nicho. Por quê? Você define aquilo que você quer trazer, né? Aquilo que você sabe, você tem habilidade. Então, quando você fala na definição do nicho, é definir para quem ou o que você vai trazer de conteúdo, qual é a fatia do mercado que você vai tratar, certo? Então, só para... Bom dia, Francisca Cássia, olha minha cunhada aqui. Então, por exemplo, se você vai falar, vou trazer aqui a temática que a Kênia debate. Então, se ela está nas redes sociais a partir, né, da experiência que ela tem vivenciado no campo do idoso, então ela vai focar o tema dela, falando o que é a legislação, vai falar sobre quais são as atualizações, ela vai falar sobre os direitos dos idosos, ela vai falar sobre o debate que envolve os direitos da pessoa idosa. Então, ela vai focar sempre nesses elementos, porque é exatamente a atuação que ela vem focando. Então, quando você define o nicho, você vai pontuando esses elementos que estão diretamente articulados com o tema. E uma vez definido o nicho, nós temos um outro ponto importante. Gente, se vocês quiserem que eu faça mais um reforço sobre cada item, vocês sinalizem aqui, tá bom? Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Podem ir comentando, fazendo as suas colocações. Então, nós temos aí um outro pilar, que é a persona. Por que você define a persona? Porque você direciona, você define para quem você vai falar. Então, eu já defini, por exemplo, nisso. Eu vou falar na área do idoso. Então, para quem eu vou falar? É para o idoso? Eu vou falar para profissionais que falam com o idoso? Para quem é que eu vou falar? Então, minha persona está relacionada com... Para simplificar, né? A persona, a gente até dentro do marketing é de forma bem direta. A persona é o seu cliente ideal. Você constrói, você já tem um perfil das pessoas que te seguem, você já sabe se são mulheres, qual é a faixa etária, você consegue saber tudo isso no seu Instagram. Você vai lá em análise, você vai visualizar quem é que te segue. Então, você já tem o perfil dos teus seguidores. Mas aí você, dos teus seguidores, você vai ter... você vai definir a sua persona, para quem é que você quer falar de forma direta. Então, por exemplo, eu hoje, no meu Instagram, eu tenho muitos profissionais que não são minha audiência. Por quê? São meus seguidores, estão nas minhas redes sociais, porque são meus amigos, são meus familiares. Porque eu opinei em não fazer um outro Instagram para falar dessa temática. Eu resolvi fazer uma cadência de desenvolvimento. Então, eu tenho os seguidores, mas desses seguidores eu sei que a minha audiência para ouvir falar sobre o posicionamento digital ainda é uma fatia pequena. Por quê? Eu estou trabalhando o desenvolvimento para que mais pessoas cheguem com esse interesse.
mas eu tenho esse número de seguidores X, mas a minha audiência, que é aquela que consome meu conteúdo, é aquela que, a hora que eu ligar uma live, ela vai fazer de tudo para acompanhar, é aquela que vai querer participar dos meus treinamentos, dos meus eventos. Então, eu tenho essa audiência. No entanto, eu tenho um terceiro sujeito, que é exatamente a minha persona, que é aquele que vai comprar o meu serviço, né? Que vai comprar o meu curso, a minha mentoria, o meu desafio, aquilo que eu for vender, um e-book. Então, a minha persona, na verdade, é o cliente que vai comprar, que vai pagar pelo meu serviço. Então, quando você tem clareza do seu nicho, automaticamente te dá a possibilidade de ter a melhor definição da sua persona. Então, você pode escrever mesmo quem é essa sua persona e quais são as perguntas-chave que você faz. Primeiramente, qual é a idade, né? Quais são os dados demográficos dessa persona? Eu vou trabalhar só com, por exemplo, profissionais do Amazonas ou eu vou trabalhar com profissionais do Brasil? Então, eu defino a questão geográfica, demográfica e geográfica. Eu defino as duas coisas, né? E aí você define também se vai ser, por exemplo, profissionais desempregados, se vai ser profissionais que querem iniciar no digital. Aí eu vou dar só mais outro exemplo, que logo que eu iniciei, eu queria falar para profissionais assistentes sociais desempregadas, porque eu pensei, poxa vida, nós estamos num tempo de pandemia, muitos profissionais desempregados. O digital tem sido um campo de trabalho que tem sido uma possibilidade, né? Então eu vou ensinar profissionais desempregados para emplacar no digital de forma que consiga construir uma carreira. Então foi essa a minha ideia inicial. Mas eu não consegui emplacar, porque eu faço essa análise hoje. Talvez eu não tenha trabalhado bem as dores, o despertar da consciência de forma clara. Então, o que eu resolvi fazer? E modificando mesmo o nicho, a persona. Então, eu resolvi trabalhar para profissionais, né, que estão querendo iniciar no digital ou estão querendo profissionalizar o seu perfil no Instagram. E quando eu falo Instagram é porque tem sido a rede central, mas sempre tenho dito que falar do nosso posicionamento nas mídias sociais é falar de Facebook, é falar de LinkedIn, é falar de Twitter, é falar de YouTube e dentre outros. Então, nós temos as várias mídias sociais. Hoje a gente tem utilizado o Instagram, no entanto, é importante que a gente esteja presente também nas outras nas outras mídias sociais. Por quê? Nós não sabemos até que dia vai ficar o Instagram, né? Então, por exemplo, o Orkut, para quem investiu toda a sua energia no Orkut, quando o Orkut disse assim, vamos encerrar, olha o sofrimento. Eu perdi muita coisa quando foi na época do Orkut, porque eu não consegui recuperar tudo que eu tinha postado lá, porque eu já fazia muitas postagens, então muita coisa eu perdi, não consegui, né? Pode sim, viu, Renata? Você pode trabalhar várias pessoas. Aí, como eu estava sempre dizendo, é mais difícil, mas é possível. Você vai trabalhar. O ideal é trabalhar pelo menos duas pessoas. Até três dá para trabalhar? Dá. Mas é mais desafiador, porque aí você tem que ter uma didática para que toda a tua audiência entenda que você está falando para três pessoas, tá? Então, tu tem que trabalhar de forma muito clara, né, para que as pessoas entendam do porquê que você está falando aqui de várias coisas. Então, quando o nicho for assim, o nicho for muito diferente, tem players da internet que sugerem, inclusive, que o ideal é separar o Instagram. No entanto, se você consegue fazer isso no único Instagram, é melhor ainda, porque é você, é sua marca, então você traz isso, né? E aí, aí são dois públicos bem diferentes, no caso, adolescente e profissionais, né? Então você pode, por exemplo, se for a mesma temática, você consegue, eu particularmente acredito que é possível trabalhar esse conteúdo, porque quando você for falar para adolescente, né, automaticamente você ensina o profissional a observar qual é a linguagem que você utiliza com esse jovem, né? Então, com esse adolescente. Então, o que vai acontecer? Você vai estar ensinando os dois. Então, eu não vejo problema nenhum. Agora, se os temas forem muito diferentes, aí fica mais difícil para você trazer. Mas é possível.
a gente sempre diz, olha, no início a gente define uma única persona, mas depois a gente tem duas, três, porque vai depender da nossa habilidade de trabalhar o conteúdo, vai depender da nossa habilidade de como que a gente consegue trazer essa informação para o nosso Instagram. Mas não tem problema, né, nenhum de você ter mais de uma persona. No entanto, tem que ter essa habilidade para conseguir dialogar com os dois, e quando é dentro do mesmo nicho, facilita. Quando é em nichos separados, aí fica mais difícil. Mas quando é o mesmo nicho, fica de boa, eu vejo que dá para fazer tranquilamente, né? Então, essa é a questão da persona, né? Então, quando você define a persona, você consegue dialogar melhor, você direciona melhor o conteúdo. Então, o que eu faço para definir a minha persona? Primeiramente, você pode pega papel e caneta, faz um quadro e coloca assim: quem é a minha persona? Qual é a faixa etária, né? Qual é a faixa etária, qual é a questão demográfica, os aspectos demográficos, os aspectos geográficos, e aí você lista quais são, a gente chama na internet a gente chama das dores, né? Que são as demandas. Se fosse numa instituição a gente chamaria de demanda, mas no mundo da internet nós chamamos de dores, né? Tem autores que trabalham com DDD, dores, dúvidas e desejos, né? Então você pode trabalhar com esse DDD. Você vai listar quais são as principais dores, né, da minha audiência. Então, eu até colei aqui a principal dor da minha audiência. A minha audiência tem vergonha de gravar, tem vergonha de fazer live, tem medo de ser julgados pelos profissionais, não sabe utilizar as ferramentas do Instagram, tem um nível de perfeccionismo altíssimo que impede com que ela inicie, tem insegurança. Eu até coloquei ali minha colinha para eu não esquecer quais são as dores, né, da minha audiência. Não sabe exatamente criar uma linha editorial, não sabe qual é a lógica da construção do conteúdo. Essas são as principais dores da minha audiência, que é para se posicionar na internet, né? Então, você pode fazer pode não, é o ideal fazer a listagem dessas dores. E aí você pode listar os desejos. Exemplo, quais são os desejos? A pessoa aprender a fazer uma live sem medo, enfrentar as críticas sem medo algum, né? Se posicionar de forma tranquila, sem dar confiança e muito menos ibope para as críticas. Então você vai elegendo os desejos também. Aí você quer que a sua persona saia daquela condição de medo de fazer uma live para uma condição de segurança ao fazer uma live. Daquela condição de ter, por exemplo, só 100 seguidores e alcançar os 200 seguidores. Então você vai listar quais são os desejos, né, da sua audiência. E como é que você descobre esses desejos? Você faz caixinha de pergunta, você dialoga com a sua audiência, você fica observando o comportamento da sua audiência, né? Seja nas suas postagens, você vai avaliando quais são a postagem que quando você publica é aquela que o pessoal vai lhe engajar, então você já sabe que aquele tipo de conteúdo está despertando, está ensinando, e é aquele tipo de conteúdo que eu preciso focar, porque está relacionado com toda certeza com o desejo, onde a minha audiência quer chegar. E tem também os desejos, né? Os desejos estão relacionados com as questões mais, vamos dizer, subjetivas, né? Você pode estar pensando assim, eu quero, vamos imaginar, eu quero todo ano viver do digital para todo ano poder viajar 2, 3 vezes por ano, tirar férias, pelo menos uma semana a cada 3 meses. Então você vai também analisar qual é o desejo da tua persona. Então, o ideal é você montar esse quadro, né? Quais são as dores, quais são as dúvidas e os desejos. Então, tem o Julian Torriani, que ele trabalha muito nessa perspectiva de definir, ele chama de DDD. Tem alguns outros também que trabalham mais, ele foca nesses 3, porque é exatamente isso que as pessoas estão vindo buscar na internet, né? Bom dia, Stephanie. Deixa eu só ver aqui, gente. Como você fez esse levantamento das dores? Exatamente no momento das lives, no momento eu já realizei alguns encontros, já realizei 2 turmas, vou para a 3ª turma de desafio. Então, no desafio e nas aulas que eu tenho mais fechada com os alunos, que eu já tive, eu acho que uns 3 encontros,
uns 3 encontros de forma mais direta, né? Falando sobre posicionamento digital. Então, na hora que você está ali dialogando, você está levantando as informações, aí você observa que os colegas vão dizer assim, eu tenho medo de fazer live, eu não sei estruturar meu conteúdo, eu não sei fazer post, eu tenho medo das pessoas me criticarem, a assistente social é muito criticada, a assistente social não pode falar qualquer coisinha, uma vírgula fora do lugar porque já é criticada. Então, são várias formas que você tem para encontrar as dores da tua persona. E além disso também, eu acompanho a minha persona em que sentido? Eu fico observando o comportamento, eu vejo o que ela está postando em outros perfis, né? As dúvidas que ela tem quando ela pergunta de um outro colega. Então eu vou ali listando, né? Tipo, olha, eu tenho 100, minha persona são 100 pessoas no meu perfil que de fato estão interessadas no meu conteúdo. O que elas estão precisando? Elas estão precisando aprender de como utilizar o Instagram, estão aprendendo a utilizar as ferramentas para criar um post, para elaborar um vídeo, para fazer um Reels. Então a gente vai aprendendo com esse relacionamento. Por isso que o relacionamento na nossa rede social é tão importante, né? Por conta disso. Exatamente, Ângela. Ouvir o outro é importante, né? Então, bom dia, Estezinha. Estezinha é minha estagiária, gente. Então, quanto mais você vai dialogando com a sua persona, você vai aprendendo sobre ela. Então, imagina assim, nós, ao atendermos um usuário, em qualquer instituição que a gente atenda, o que a gente faz? A gente tem ali nossa ficha social, né? E vai fazendo várias perguntas para conhecer a situação daquela realidade, daquela família, certo? Não é assim que a gente faz? Então, a gente, além de responder aquele formulário, a gente vai fazendo várias outras perguntas para a gente se apropriar da realidade daquela pessoa que a gente está atendendo. Então, com base no que a gente vai... eu lembro muito da professora Ana Paula Angioli, que ela falava da realidade. Na verdade, os autores falam isso, mas ela falava demais com os nossos alunos. Ela dizia assim, não esqueçam, essa é uma marca dela, não esqueçam que nós temos uma realidade real e uma realidade aparente. Qual é a realidade aparente do teu usuário? É quando ele chega e diz, eu estou precisando, eu quero o BPC, né? E aí, na hora que a gente vai dialogar, na hora que a gente vai fazer a entrevista, que a gente vai estar ali, né, buscando informações, a gente descobre que, na verdade, ele não tem perfil para o BPC, mas ele tem um perfil para o Bolsa Família. A gente vai entender que, na verdade, ele também tem um adolescente que está fora da escola. Ele vai perceber que tem um adolescente, uma criança que é DAO, que precisa do atendimento. Então, ela vai encontrar as diversas necessidades daquela família. E a gente vai trabalhar para atender essas demandas, não é assim? Então, quanto mais a gente ouve a nossa audiência, mais a gente dialoga com ela, a gente vai aprendendo sobre ela, sobre as necessidades, as dores e os desejos. Porque às vezes, sem menos esperar, numa conversa, o colega vai dizer, o meu desejo é aprender sobre internet, porque eu quero ter mais liberdade. E eu, particularmente, acredito nessa liberdade. Porque quando você já está com o seu negócio mais... como é que eu diria, o seu negócio mais estruturado, já está realmente no mercado, já ganhou mercado, você consegue desenvolver uma agenda que te dê um pouco mais de liberdade para fazer as coisas que você gosta, as coisas que você necessita fazer, que é cuidar de você, que é poder viajar, que é poder usufruir da sua família, porque às vezes a gente fica tão escravo do nosso trabalho, e aí é escravo em todos os sentidos, não é só no digital não, em todas as áreas. Se a gente for parar para pensar, quando a gente está na instituição que a gente trabalha de manhã, de tarde, de noite, e já amanhece desesperado para trabalhar, porque sabe que tem muitas demandas, né? Então a gente precisa ficar muito atento para isso, e às vezes o nível de escravidão que nós temos nas nossas instituições, elas não são administráveis por nós, a gente não tem autonomia e nem tem eu diria autonomia não. Nós não temos autonomia mesmo para decidir, não, hoje eu não vou fazer isso, a gente não tem essa possibilidade, tem que fazer e fazer, então a gente tem essa questão. A Ângela está dizendo, olhar ampliado também, né? Exatamente, nas redes sociais, exatamente. Então,
é estudar, gente, não tem jeito. Assim como a gente estuda muito o usuário que a gente atende nas nossas instituições, nas redes sociais, a lógica ela é a mesma. O fundamento é o mesmo, que você tem que investigar, tem que estudar, tem que pesquisar. Às vezes, para quem está no mundo digital, fica muito tempo na internet. Mas por quê? Porque está estudando, está tentando entender a sua persona, tá? Então, essa coisa é bem importante a gente observar, certo? Então, por que que é importante definir a persona? Para você direcionar o seu conteúdo, para você não ficar desesperado e pensar o que que eu vou publicar hoje. Não, você já tem ali claro quem é a tua persona e você já sabe o que você vai direcionar a ela, tá? Aí tem uma outra coisa que é importante no mundo digital, que é a questão da autoralidade. O que é autoralidade? É quando você, de alguma forma, potencializa uma afirmação. Então, deixa eu só lembrar aqui de alguém que tem uma referência. É, só estou lembrando aqui do Pablo Marçal. É que às vezes como é que as afirmativas ficam tão fortes, né? Então ele tem uma frase, vai cuidar da sua vida. Então, essa é uma frase dele. Mas por que que ele potencializou essa frase? Porque estava relacionado com aquilo que ele queria trazer para a internet. Então, a autoralidade está relacionada com uma frase que você potencializa. Ela pode ser criada por você ou também pode ser de uma outra pessoa, mas de forma que você dê os créditos mais aos poucos. Você fala tanto sobre uma determinada frase que as pessoas vão acabar, sempre que alguém falar aquela frase, vão direcionar você. Então, você passa a ter esse caráter de autoralidade para algo que você deu ênfase, né? Então, como eu disse, você pode criar ou também dar ênfase a uma frase já criada. Então, mas lembre-se que é sempre bom pensar nisso a partir do teu nicho, a partir da tua persona, tá bom? Então, essa questão da autoralidade é isso, é a ênfase que você vai dar, né, a uma determinada frase. E a autenticidade, que parece inclusive clichê, né, nos dias de hoje. Autenticidade, todo mundo tem que ser autêntico. E aí, inclusive, tem pessoas que falam de autenticidade achando que é vir para as redes sociais e ofender as pessoas, quando na verdade a autenticidade está relacionada com trazer para as redes sociais a tua vida, né, a tua vida off. Você vai trazer todos os detalhes? Claro que não. Você vai trazer aquilo que você acha relevante, aquilo que você acha que faz sentido para o teu negócio, aquilo que você tem liberdade para publicar e sempre lembrando que quando fala de autenticidade é ser você, né? Então virou clichê, todo mundo está dizendo, nós estamos agora em busca da autenticidade, mas é porque nós estamos em vários espaços e até na própria internet por tanto tempo, com uma capa que hoje, para você sobreviver, para você se manter, né, nas redes sociais, você precisa ter autenticidade. Isso é uma questão, né, que faz parte do processo do digital. Ou você é autêntico dentro daquilo que você acredita, dentro daquilo que você é, trazendo suas verdades, ou você não sustenta o teu negócio por muito tempo. Essa é uma questão importante, tá? E a transparência, você precisa ser claro com as pessoas. Eu sempre digo, às vezes você tem que trabalhar vender sem vender. Isso é uma regra, isso é uma estratégia, não só dentro do marketing, mas dentro de qualquer negócio que vá vender. Então você aprende a desenvolver a tua comunicação a ponto de vender sem vender. No entanto, as pessoas precisam saber que você está na internet com um objetivo. Né? Qual é o teu objetivo? É só compartilhar saber? Ou você está na internet porque você está vendendo um negócio, você tem um negócio, você tem um produto, você tem um serviço. Então é importante que as pessoas saibam, né, o que você quer delas. Então, por exemplo, hoje eu quero que a minha audiência ela dialogue comigo, eu quero que a minha audiência ela engaje comigo, mas eu quero também que ela aprenda, porque eu quero que ela vá para um nível mais alto. E quando que ela vai buscar um nível mais aprofundado? É quando ela vai fazer parte de uma mentoria, quando ela vai fazer parte de um curso, né? Então, esse é um ponto necessário e importante para a gente colocar no contexto do nosso conteúdo nas redes sociais, tá? Então, a transparência ela envolve
você dizer de forma aberta. Então, por exemplo, por que eu decidi que eu estaria com vocês toda terça-feira às 5h57 da manhã? Porque já faz um tempo que eu precisava fazer isso, porque para o meu negócio eu ter sustentabilidade, para que eu realmente tenha a referência que eu preciso ter dentro do nicho que eu estou atuando, que é posicionamento digital, porque eu entrei numa arena, gente, de debate onde tem profissionais há anos do marketing digital e eu estou caminhando nisso. Mas o meu foco, na verdade, é trabalhar muito a partir da minha expertise do serviço social. Mas se eu for parar para olhar a questão do marketing, olha aí, é uma profissão, é uma estratégia dentro do mercado já há muito tempo. Então, sempre, desde quando existiu a comunicação, o marketing já estava presente, né? Então, essa é uma questão que a gente precisa destacar. E então, eu preciso trazer um pouco mais do conteúdo que eu venho desenvolvendo, porque é uma estratégia para quem vai entrar no digital, você definir um dia onde as pessoas elas vão estar aprendendo com você. E aqui não vai estar excluso, por exemplo, as aulas, os encontros que eu vou ter com outros colegas convidados, né? Então, recentemente eu tive aqui com a Ângela, né, Ângela? Inclusive, gente, já vão se preparando porque a gente já está divulgando, vai ter um curso bem bacana, em parceria, eu, a Ângela e o Wilker, então fiquem ligados que vai ser pro mês de julho, então fiquem atentos aí, viu? Já estou dando aqui um spoiler do nosso trabalho, já estamos aí começando as divulgações e logo logo a gente vai estar anunciando para vocês. Então, a gente vai manter o diálogo com os outros colegas. No entanto, é importante que para quem está no mundo digital passe a tirar pelo menos uma vez na semana um horário, um dia onde a tua audiência vai te encontrar todos os dias, porque ela logo no início vai ser difícil, não vai ter ninguém, pode acontecer de na primeira live não aparecer ninguém mesmo, isso é do processo. Mas aos poucos as pessoas elas vão entender que você está ali fazendo uma aula, trazendo conteúdo de relevância para ela. Então ela vai vir te acompanhar naquele momento, tá? Então essa é uma questão importante. Certo? Então entendido porque é necessário trabalhar a transparência. Então deixa a tua audiência sabendo o que ela vai encontrar, ou por que você está nas redes sociais. É só porque você quer apresentar os seus lindos olhos? Claro que não, você tem um objetivo. Ou é para vender algo, ou é para vender um produto, um serviço, ou vender uma ideia. Quando você quer influenciar, quando você quer que outras pessoas se sigam a partir desse teu conteúdo. Deixa eu só ver checar se tem uma pergunta por aqui. Ai, gente, eu nem coloquei aqui o conteúdo, né, de hoje. Mas vamos lá. Um outro ponto importante, olha um coraçãozinho aparecendo aqui. Um outro ponto importante é o protagonismo. Nós falamos muito, e aí isso me remete muito ao serviço social, que a gente fala muito de autonomia, de liberdade, de protagonismo dos nossos usuários. Então, esse protagonismo, o profissional que vem para as mídias sociais também precisa construir. Por que eu digo que precisa construir? Porque às vezes a gente não tem clareza, né, da importância desse nosso protagonismo. Mas é engraçado que quando nós estamos nas instituições, né, nós fazemos esse discurso e trabalhamos para isso, para dizer assim para o usuário que a gente trabalha, vamos conhecer, vamos aprender sobre os seus direitos, para que você seja protagonista da sua própria história, para que você não deixe a sua história passar, para que você deixe... Não é isso que a gente faz quando atendemos os usuários nas instituições que a gente trabalha, trabalhando o protagonismo, não é diferente para nós. Não é diferente para nós quando estamos nas mídias digitais. Nós precisamos trabalhar essa perspectiva do protagonismo. E aí eu digo que ser protagonista nos dias de hoje é um desafio para nós. E aí a gente precisa ter ousadia, nós temos que ser proativos, temos que ser criativos, porque isso vai envolver a forma como você vai se colocar. Então, a forma como você se posiciona, a forma como você vai estar posicionado no mercado, né, que é imagina um quebra-cabeça, né? Então, um quebra-cabeça tem várias peças. Então, imagina que você é uma peça desse quebra-cabeça. Como é que você se encaixa nesse mercado do mundo digital? Então, o teu protagonismo está relacionado com a forma que você vai se colocar no digital, tá? Então,
E tudo isso vai formatando o teu posicionamento, vai caracterizando o teu posicionamento no digital, certo? Um outro ponto que é importante é a questão da comunicação. Lembrando que a comunicação ela é fundamental. E para a gente que lidar com o ensino, por exemplo, vamos sempre trabalhar com a comunicação, que você é o emissor, vai ter o receptor e você tem que pensar na linguagem. E aí lembrando que aí essa linguagem ela é tanto oral quanto é visual. Nós somos visuais, né? Tem pessoas que, por exemplo, vão passar ali no nosso feed e vão olhar para nosso feed, não está tão arrumado, vamos dizer assim, não é arrumado, mas não vai estar esteticamente bonito para os olhos, o que ele vai fazer? Mesmo que tenha um conteúdo de relevância, ele vai passar. Então tem que lembrar que nós temos essa comunicação oral, né, e visual. E detalhe, a forma como a gente vai desenvolvendo essa comunicação, que é a forma que você vai permitir com que o outro te compreenda, que é a forma como você vai despertar no outro, inclusive a importância para ele te acompanhar, para ele consumir o teu conteúdo, vai depender da forma como você se comunica. Então, na internet, essa habilidade de comunicar com facilidade, de comunicar com rapidez, de comunicar com simplicidade, é um desafio para nós. Eu vou dizer que, para mim, eu tenho trabalhado muito isso também, porque a gente que trabalha na formação acadêmica, nós estamos ali desenvolvendo os nossos alunos para terem uma linguagem técnica, terem uma linguagem mais formal. E quando a gente traz isso para o digital, que precisa simplificar, que precisa realmente ser uma comunicação mais direta, é um desafio. Às vezes a gente, quando se percebe, está trabalhando termos técnicos que outra pessoa de outra área não vai entender. Então, é permanentemente. E isso a gente tem que trabalhar todos os dias, né? Tem momentos que... tem pessoas, por exemplo, que na hora de fazer uma live fica gago. Eu não fico gaga, mas eu fico às vezes meio travada quando dá um nervoso, quando... às vezes acontece, você vai fazer uma live, você vai fazer uma apresentação e naquele dia você está um pouco mais tenso, então às vezes a tua comunicação não fica tão clara. Então, mas isso é construção. Você não vai deixar de fazer, você não vai deixar de fazer uma live, de participar de uma live só porque você está inseguro. Então você tem que criar essa rotina para você ir desenvolvendo essa comunicação. E aí a tua comunicação ela vai ser própria também. Ela vai ser muito singular, que a forma como você se expressa para alcançar a tua audiência, ela vai ser muito própria sua. Então, não tem essa coisa. É por isso que aí volta de novo para a autenticidade. Não tem essa história de você querer imitar alguém, vai ter que ser você para poder trazer esse conteúdo na sua forma de comunicar. Porque a forma como você comunica vai ser fundamental para você criar a conexão, para as pessoas te seguirem, porque algumas pessoas vão ficar e outras não, tá? Então, e gente, essa questão da internet é algo assim muito doido, porque as regras elas mudam todos os dias, que nem o BPC, né? Que todo tempo tá mudando. Então, exatamente, dia 17, né? Olha aí, dia 17 tem aula gratuita, muito bem. Tá certo, Ângela, bom trabalho. Então, gente, é muito doido porque, por exemplo, hoje a gente fala de uma forma sobre a persona, mas a forma como a persona, alguns falam de avatar, foram se desenvolvendo. Eu, às vezes, eu gosto muito mais de avatar, mas as pessoas usam mais persona, então eu acabo falando mais de persona. Mas aquilo que a gente define hoje como persona, o que é nicho, isso foi se desenvolvendo, foi construído. De vez ou outra vai aparecendo novos elementos e aí vai havendo as controvérsias, vão dizendo assim, não, tem players da internet que vão dizer assim, respondendo aquela pergunta da Renata inicialmente sobre essa questão do se você pode falar para mais de uma persona. Você vai pensar assim, eu quero falar para 2, 3 pessoas. Vai ter alguns que vão dizer assim, não, fala só para uma. Então vai depender muito da habilidade e da forma, daquilo que você acredita também. Então tem isso, tá? Então a comunicação, ela é tanto visual quanto ela é a própria oralidade, ela é corporal. Então isso vai
vai trazer essa conexão com a tua audiência. Então, a tua singularidade na forma de comunicar também. Então, isso é uma coisa que é importante destacar. E assim, algumas pessoas, elas vão gostar do teu conteúdo, mas elas não vão gostar da tua voz, não vão gostar, às vezes, da velocidade que você fala. Então, tudo isso é algo que você precisa considerar. Então, você não pode sofrer por isso, porque todos nós vamos comunicar de uma forma, não tem jeito, cada um comunica de uma forma, e o nosso receptor vai assimilar a partir do modo como a gente comunica. E aí ele vai conectar ou não, tá? Então tem muito a ver com essa questão da conexão, da identidade que a pessoa vai ter com você, certo? E aí, uma vez que eu tenho o nicho definido, a persona, a autoralidade, a autenticidade, transparência, entendo da importância do protagonismo, da questão da comunicação, é quando eu vou começar a trabalhar. Olha lá como é louco, né, gente? Você vai ver aí uma trajetória. É quando você vai começar a pensar, a definir de forma clara as estratégias de Instagram, né? Porque as pessoas acham que estar no digital é saber de Instagram. Na verdade, o Instagram é a ferramenta, é a estratégia, é o meio, né? Então, é quando você define tudo isso é que você vai parar para pensar exatamente o que é o Instagram, quais são as estratégias, qual é o tipo de conta que eu vou utilizar, como é que eu tenho que construir a minha bio, como é que eu tenho que definir a minha linha editorial, como é que eu tenho que definir o meu conteúdo propriamente dito. Então, as estratégias de Instagram vai ser para potencializar. Bom dia, Cíntia, Silvia. Bom dia, meninas. Então, as estratégias de Instagram vai exigir que você estude ainda mais para entender a lógica que é essa rede. Bom dia, que é essa rede. E, acima de tudo, entender que, vou falar de Instagram, você precisa atrair, né, que é trazer pessoas para a sua rede, para fazer com que cada vez mais pessoas venham para a sua rede. Você precisa permitir, dar atenção, né? Você precisa atrair, dar atenção e reter esse seguidor. Porque todos os dias, gente, todos os dias você perde seguidor. O número quantitativo que você vai perder todos os dias vai depender da forma como você está comunicando, vai depender do conteúdo que você está trazendo, tá? Então, essa é uma questão importante. Então, atrair atenção e a retenção, ela vai te possibilitar depois vender. Então, percebam, o relacionamento vem antes da venda. Por que vem antes da venda? Porque primeiro você atrai, você vai dar atenção, você vai engajar com essa audiência, você vai estar ali garantindo a retenção por meio de ensinamento, por meio de lives, trazendo conteúdo gratuito. Por isso que a gente fala do 70-30, né? Que é 70% gratuito e 30% à venda. Então você vai estar ali criando conexão com a tua audiência para depois você tornar esse teu seguidor a tua audiência o teu cliente, né? Então, porque você vai atrair, vai gerar atenção, vai gerar retenção para poder vender. Então, vejam que no mundo das mídias digitais, você precisa primeiramente construir relacionamento. Então, por que hoje, no mercado off, né, a gente tem observado que não tem fidelização na compra? Por exemplo, hoje eu compro só um exemplo aqui, hoje eu compro na Renner, mas amanhã eu vou e compro na Riachuelo, porque tinha essa história, né, de você fidelizar. Não, só compro na Riachuelo, só compro na C&A, só compro na Renner, só compro na Adidas, só compro na Arezzo. Então você fideliza. Mas hoje você não tem mais essa coisa da fidelização, porque a concorrência é tão grande que aí, dependendo da oferta, aí você vai para outro, né? Então, nessa questão da venda, você primeiro constrói esse relacionamento. E hoje as empresas off, né, têm investido muito nisso também. Pode observar, manda uma mensagem para você, manda mensagem de aniversário, manda às vezes um brinde, sempre tá ali lembrando sobre algo, dando dicas para você. Aí depois ela vai e diz assim: olha, nós estamos com oferta aqui na nossa loja, vem aqui com a gente. Então hoje, se você for parar para pensar, o relacionamento tem vindo em primeiro lugar. E uma vez
que você já definiu as estratégias, você vai ter a venda propriamente dita. Então, a venda, ela é uma outra estratégia, é um outro pilar, né, do posicionamento digital, porque na hora de você vender, você tem que ter definido todos esses elementos, o nicho, a persona, a autoralidade, a autenticidade, a transparência, o protagonismo, a comunicação, as estratégias de Instagram, para você começar a estruturar, a pensar que todos esses elementos, todos esses fundamentos, elas vão te direcionar para estruturar uma venda. E aí é algo que para a gente é muito desafiador, porque a gente não aprendeu a vender, né? A gente aprendeu a ser profissional, para passar no concurso público, para atuar numa área específica, mas nós não aprendemos a vender. Ainda que, na hora que eu vou estar falando sobre a minha pessoa, na hora de uma entrevista, na hora que eu vou fazer uma apresentação para ser professor, por exemplo, eu tenho que estar ali vendendo, né, quem eu sou, mas nós não aprendemos a linguagem da venda. Então tem a forma que você vende, tem uma estrutura da forma como você vai expor o produto, tem a lógica de como você constrói o produto. Então a questão da venda, ela é algo necessário e é um dos pilares do posicionamento digital, porque você vai precisar aprender a vender, né? Então precisar vender, precisa você ter clareza qual é o tipo de produto que você vai ofertar para sua persona. E ao contrário do mundo off, no mundo on, né, que é o mundo digital, você primeiro levanta as dores, os desejos e as dúvidas. Lembra que eu falei no início do DDD? Então você primeiro levanta e aí você define qual vai ser o melhor produto para a sua persona. Entendeu? Então, por exemplo, só para já fazer uma antecipação do meu lançamento, só para vocês terem ideia e trazer aqui de forma ilustrativa, e aqui eu estou falando de transparência e vocês sabem que eu sempre vou estar aqui vendendo para vocês, porque vou estar sempre de alguma forma trazendo um conteúdo meu para vender. Então, por exemplo, eu dentre e-book, masterclass, treinamento, cursos, no mundo digital, qual a melhor estratégia que eu vejo que deu resultado? Para mim, tem dado resultado para os colegas que vêm participar. É um desafio. Por que é um desafio? Porque faz o profissional, a pessoa que participa, executar a tarefa todo dia. E ele fica desesperado, porque naquele dia, por exemplo, ele não conseguiu executar a tarefa. Porque a pessoa faz um curso, ela às vezes só ouve o curso, não anotou nada, não colocou nada em prática. Lembra da história da relação teoria e prática? Se você conhece, mas não pratica, você logo perde esse conhecimento. Então, essa questão da relação teoria e prática é você aprender e fazer, aprender e fazer, aprender e aplicar. E no desafio é fantástico, porque você se obriga a todo dia estar ali, porque você não fez, mas o colega fez. Aí o colega apresenta os resultados que ele teve com a tarefa que ele fez naquele dia. Então eu tenho visto que... E aí tem vários outros players da internet que também têm trabalhado muito com desafio, né? Então nesse primeiro momento, eu tenho trabalhado com desafio. Até por quê? Porque eu estou tentando validar um método, né? Por que eu estou dizendo eu não digo nem tentando, eu estou validando, porque quem tentar não faz, né? Mas eu estou validando um método, porque vocês sabem que a gente, para quem é da área do serviço social, gosta do planejamento, da sistemática, do método. Então eu estou testando o método, então já vou para a terceira turma de desafio. Então eu estou aprimorando esse método para poder dizer assim, olha, ele de fato é efetivo, ele é sistemático. Então nós sabemos que não dá para testar o método e já validar ele com uma vez, duas vezes. Tem que persistir, tem que construir. Então, essa questão da venda ela é fundamental. E você aprende quando você vai precisar vender. Você vai ter que aprender. Para quem entra no digital, vai precisar usar dessa linguagem. E era uma dor inicial minha. Eu fui a minha persona por muito tempo. Em alguns pontos, eu ainda sou a minha persona. Por que eu sou a minha persona? Porque tem coisas, por exemplo, a questão da venda, eu dizia assim, eu nunca vou vender, eu não sei vender, eu já dizia assim, eu nunca vou vender, eu não sei vender. Então, logo no início foi um dos meus primeiros bloqueios, porque eu dizia que eu não sabia vender e que eu não ia conseguir aprender porque eu nunca fui boa de venda, porque eu não sabia cobrar, eu não sabia ofertar. Então, eu tive que estudar muito. Um dos meus investimentos foi na área de vendas, para precisar aprender a vender. Então, vou dizer que já estou expert? Claro que não, estou aprendendo ainda muita coisa.
mas é algo que eu já olho com outros olhos, eu já não olho com o preconceito que eu olhava no início, né? Então eu fui a minha própria persona relacionada à questão da venda, né? E o último pilar de hoje que eu trago aqui para vocês é a questão das estratégias de conteúdo. Então, olha lá, pensa, eu falei do nicho, falei da persona, falei da autoralidade, falei da autenticidade, da transparência, protagonismo, comunicação, estratégias de Instagram, né, venda e estratégias de conteúdo, né? Então, exatamente, Cíntia. Não pode falar que não é boa. Exatamente. Tem que dizer, eu sou boa, eu sei fazer isso. Então a gente precisa aprender a fazer isso. Então é desafiador no início, mas a gente aprende. Então as estratégias de conteúdo, né? O que significa isso? É que você vai precisar, tudo aquilo que você vai trazer para o Instagram, ou para outra rede social, precisa ser estratégico. Não, você não vai colocar de qualquer forma. Você precisa organizar, você precisa, depois que você define o nicho, você define a sua persona, você já tem a sua autoralidade, você já sabe quem você é aqui na rede social, você vai definir o que é que você vai trazer de conteúdo. Então, você tem a estratégia de conteúdo, que a gente chama isso no marketing, que é marketing de conteúdo. Tem vários tipos de marketing, viu, gente? Tem o marketing de influência, que são os sociais, os influencers, né, os influenciadores. Então, tem outros tipos de marketing. Então, no mundo atual do Instagram, vamos dizer assim, nesse cenário atual, nós estamos experimentando o marketing de conteúdo. O que significa isso? Tá todo mundo ensinando. Então, a gente pode até dizer que o Instagram virou um mercado da educação. Se você observar, tá todo mundo competindo pela atenção para vender algo na área da educação, ensinando alguma coisa. Só tomar uma aguita aqui. Então, né? Olha, Ruth! Seja bem-vinda, Ruth! Ruth Lona! Que saudade de tu, mulher! Seja bem-vinda, Sigrid! Então, e aí, o que envolve a definição da estratégia de conteúdo? Vai definir que você precisa lembrar de alguns pontos no mundo digital. As pessoas, elas querem entretenimento, elas querem aprender, né? Entretenimento, as pessoas, elas não entram no Instagram só porque não, agora eu vou usar o Instagram como sala de aula. Não é, gente. Elas vêm para serem para entretenimento. Então, na perspectiva do entretenimento, você vai sempre ter que trazer alguma coisa engraçada na tua rede social, porque é isso que ela espera de você, tá? Então, um outro ponto além do entretenimento é o ensino. E, de fato, as pessoas, elas querem aprender, né, na internet. Essa é uma questão. Só que é o aprender que é com esse caráter educativo, mas de forma muito mais simples, de forma mais direta, de forma muito mais facilitada mesmo. Essa é a realidade, tá? Não tem jeito. Então, a nossa produção de conteúdo tem que considerar esses elementos, entretenimento, e é por isso que o pessoal usa o Reels, usa as dancinhas, usa esse monte de estratégia, porque as pessoas, elas querem ver esse conteúdo. Então, se vocês forem parar para analisar aquelas postagens suas relacionadas a um passeio que você fez, a um dia que você saiu com o marido, com o namorado, com os filhos, ou se você está postando ali um dia de uma viagem, vocês não têm ideia o quanto isso engaja muito mais do que o conteúdo propriamente dito. Então é por isso que você vai trazendo alguns elementos da tua vida, porque as pessoas, elas não estão te acompanhando só pelo teu conteúdo. Elas estão te acompanhando pelo teu lifestyle, ou seja, a tua... Aí aqui avisando, o celular avisando que eu já acabei meu tempo. Peraí, só um pouquinho, gente. Deixa eu só desligar, senão vai atrapalhar a gente. Só para dizer que eu já estourei meu tempo aqui. Até porque daqui a pouco o Instagram me derruba mesmo. Então, as pessoas, elas estão te acompanhando pela sua vida, elas querem saber como é que você está, E aí não é para fofocar não, gente, é porque nós estamos tão distantes, ainda mais agora, né, com a pandemia, nós estamos tão distantes que é uma forma de nós estarmos próximos. Às vezes nós somos tão próximos de quem está distante e distante de quem está perto. Acontece muitas vezes isso, né? Então,
a produção do seu conteúdo precisa considerar esses elementos. Então, façam uma análise no perfil de vocês. Publiquem algo sério do nicho de vocês, né, do conteúdo técnico de vocês, e postem algo que não é tão técnico assim para vocês verem a diferença. Então, a produção do conteúdo, ela envolve você definir o seu tema. Você, depois de definir o tema, definir o formato que você vai entregar esse conteúdo. Vai ser por forma de vídeo, vai ser no Reels, vai ser no Stories, vai ser em forma de carrossel. Como é que você vai entregar esse conteúdo? Você tem que lembrar que quando você define o seu tema central, que é definir o seu nicho, você vai trazer o conteúdo que está relacionado diretamente com a mudança da tua persona, com a transformação da tua persona. Exemplo, a pessoa não sabe como que faz uma perícia na área de BPC. Aí eu tô lembrando aqui porque vai ser o curso que a gente vai ofertar, né? Então, o que você vai fazer? Você vai trazer informações do passo a passo de como se faz uma perícia para fins de benefício da prestação continuada. Então, você vai construindo uma linha editorial que vai trazendo essas informações para a sua audiência, tá? Então, essa é uma questão importante a gente considerar, tá? Então, esses pilares, eles vão construir, vão fundamentar o teu posicionamento. E dizer o seguinte, cada item desse, quando a gente for falar de comunicação de forma mais direta, vai exigir da nossa parte um conjunto de conhecimentos outros para fundamentar esse nosso conteúdo, né? Então, quando a gente pensa essa nossa linha editorial, que é exatamente o conteúdo que você vai desenvolver, você precisa se perguntar para quê, para quem, né? Aí volta para o nicho para verificar quem é teu nicho, volta para ver o seu nicho para você fundamentar o conteúdo. Você vai analisar as dores, os desejos, as dúvidas, né? E você inclusive já sinaliza também você tem que apresentar no teu conteúdo quais são as oportunidades que essa pessoa vai ter, né? Então você vai definir o teu conteúdo com base nos subtemas. Aí você pode colocar subtema 1, subtema 2, subtema 3, aí você vai construindo e você define com esse conteúdo, qual é o meu objetivo? O que eu quero alcançar? Eu quero aumentar o meu número de seguidores? Eu quero engajamento? O que você quer? Né? Então vai depender do teu objetivo, porque tem pessoas que vão dizer assim, não, eu só quero compartilhar. Tudo bem, ele só vai compartilhar porque ele quer compartilhar um saber, mas se ele disser assim, não, eu quero crescer no Instagram. Então, o teu conteúdo ele precisa gerar esse crescimento. Não, eu quero que as pessoas, o meu conteúdo eu quero que engaje. Eu já tenho o número de seguidores que eu quero, então eu quero que as pessoas elas comentem mais, que elas dialoguem mais comigo. Então, o que é que eu vou fazer? Então, eu vou trabalhar na perspectiva de engajamento. Então, vai depender do teu objetivo com o teu conteúdo. E aí, gente, não tem pra onde correr, viu? Eu até anotei aqui que é para não esquecer. Você precisa estudar, pesquisar, você tem que analisar a tua persona, os teus seguidores, você vai ter que pesquisar no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, você tem várias formas de pesquisar sobre aquele conteúdo para você aprofundar e ir trazendo novidades, e trazendo dicas, e trazendo informações relevantes, trazendo algo que é aplicável, ou seja, que de repente a tua audiência aplique e já tenha um resultado. Você tem sempre que pensar nesse sentido, tá? Então, uma vez que você consegue trabalhar esses fundamentos, você tem a possibilidade de desenvolver melhor o teu trabalho na rede, nas mídias digitais. Certo? Então deu para pegar tudinho aí, gente? Olha, falamos sobre o nicho, a persona, isso falamos de forma en passant, porque cada item desse dá aqui cada tema desse é uma aula, mas eu quis trazer no geralzão para que a gente possa compreender toda essa dinâmica, tudo isso que envolve o posicionamento digital. Para vocês terem ideia que quando se fala de posicionamento digital, às vezes a gente fica se perguntando, afinal de contas, o que é o posicionamento digital? Então, mais uma vez, obrigada, Kênia. Então, o posicionamento digital está relacionado com o teu encaixe no mercado, né? A forma que você vai se colocar nesse mercado. Então, a tua marca, ela precisa ser vista pelas pessoas. Então, de que forma a sua marca vai ser vista? Então, isso é um ponto central. Então, só para fazer uma síntese, nós falamos de nicho, de persona, autoralidade, autenticidade,
transparência, protagonismo, comunicação, estratégia de Instagram, venda e estratégia de conteúdo, tá? Então, nas nossas próximas aulas, nós vamos estar trabalhando outros itens e alguns deles eu vou aprofundar, porque aí tem muito detalhe em cada item desse, tem um detalhe bem aprofundado, vamos dizer assim. Então, por exemplo, para um nicho, para definir um nicho, tem questionários que para mais de 30 perguntas, para você fazer um exercício mesmo para conseguir definir sua persona, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui a nossa próxima aula, nosso próximo encontro, trazendo de forma muito mais pontual. Então, aqui é só para vocês entenderem a lógica do negócio, e perceber que a coisa é profunda, não é algo tão simples como parece ser, né? Todo mundo acha que está na internet é algo muito simples. É simples quando você aprende, mas para quem está iniciando nem sempre é tão claro assim. E você vai no início sofrendo um pouco porque você não tem quem te direcione. Mas, pessoal, só para lembrar, eu já estava esquecendo de fazer a propaganda aqui. Dia 19 às 16h30, no horário de Brasília, nós vamos estar realizando o segundo encontro de assistentes sociais no digital. Qual é o objetivo desse encontro? De compartilhar experiências de profissionais que já estão atuando no mercado digital há tempos. Tá? Então, você minha convidada, meu convidado que chegou aqui, o primeiro convidado, a fazer parte desse encontro. Vai acontecer via Meet, tá? O link está na minha bio, então não deixe de participar, vai ser muito bacana. O primeiro foi fantástico, né? A gente trocou várias experiências, conheceu pessoas novas, então muita gente do Brasil todo, então teve todos os estados praticamente foram representados, então a expectativa é que a gente possa novamente ter um encontro aí com muitas pessoas, né, com o Brasil inteiro sendo envolvido e trazendo aí as experiências dos colegas que já estão nas redes sociais. Então, aproveita, faz o link, é gratuito, tá? É gratuito, então não deixe de participar e divulgue para os colegas, certo? Então, beijo para vocês, bom dia a todos e até terça-feira que vem no nosso encontro e também no sábado. Encontro vocês no sábado para o nosso segundo encontro, mas não esqueça, toda terça-feira a gente vai estar aqui nos encontrando, certo? Então, beijo para vocês, bom dia aí, o que estou fechando aqui, tchau, até mais.